Olá pessoal, tudo bem, gente? A gente vai desenvolver aqui a nossa aula hoje. É uma aula, né, preparei aqui uma aula de revisão, tá? Então, a gente vai tentar desenvolver aqui uma análise bem geral dentro de todos os conteúdos que a gente vem abordando até agora. E aí eu vou fazer isso, né, utilizando aqui um conjunto de questões. Então, eu vou estar comentando aqui as questões. Então, para cada questão eu vou comentar, vou dar um tempo para que você possa raciocinar aí de casa e aí depois eu faço aqui a análise, né, com a resposta referente à alternativa correta dessas questões. Então, aqui eu estou trazendo para vocês um banco de questões onde a gente possa contemplar de uma forma geral todo o conteúdo desenvolvido, né, e evidentemente essa aula pode ajudar aí para você, né, fazer uma revisão de conteúdo, beleza? Então, desejo a todos aí uma boa aula, tá? E vamos aqui, né, ter bastante atenção com o que a gente vai explanar. Bom, gente, alguns pontos, né, que foram discutidos aqui no decorrer da nossa aula, né, dentro do que a gente vem trabalhando, né, e alguns pontos assim extremamente importantes a gente discutir. Só um minutinho aqui, vamos lá. Então, vamos aqui, só um minuto. Então, gente, na aula de hoje, então a gente vai fazer essa revisão. Nós temos aqui, né, eu coloquei em tópicos, né, os assuntos que a gente vem trabalhando. Então, a gente trabalhou inicialmente, né, a introdução ao mercado de capitais, tá? Falamos, né, essa foi a nossa primeira aula, que inclusive foi presencial, tá? Nossa primeira aula a gente trouxe, né, todo um aspecto introdutório do que vem ser o mercado de capitais. Eu já coloquei, inclusive, slide referente a essa aula, né, com os tópicos que nós apresentamos nessa aula, eu coloquei no grupo, mas aí eu acabei de postar no sistema, tá? O slide 1 da aula 1 e o slide da aula 2, que é quando a gente falou de mercado de renda fixa, que foi aquela aula que nós fizemos ao sábado, onde nós fizemos um cálculo na análise do perfil de pagamento, né, de títulos pré-fixados, tá bom? E aí na aula de hoje, na revisão, eu vou pegar um título de renda fixa, pós-fixado, para vocês verem uma bem simples, só para revisar. Porém, não deixem de analisar os slides e refazer os cálculos, né, referente ao perfil de pagamento dos títulos, tá? E aí a nossa aula 3, né, a gente discutiu sobre subsistema normativo e intermediação, né? Então, isso aqui já foi a nossa videoaula, né? A gente já começou com videoaula a partir daqui, tá bom? Inclusive, gente, tem uma videoaula desse assunto aqui, ó, de mercado de renda fixa, que eu coloquei lá no grupo, né? Até mandei um arquivozinho de vídeo lá no grupo de vocês. Eu já preparei uma aula, né? Como a gente nesse período aqui a gente estava tendo aula presencial, e aí eu gravei um vídeo, né, para os alunos que faltaram no sábado, tá? Depois vocês procuram lá no grupo porque tem um vídeo lá, tá? Então essa foi a nossa aula 1, aqui é a aula 2, né? Então é um ponto que a gente precisa revisar. A nossa aula 3, que foram as últimas aulas, né, que vocês tiveram, a aula 3, que a gente falou de subsistema normativo, intermediação e liquidação de custódia, onde a gente reforça ainda, mais ainda, né, a estrutura do sistema financeiro, né, de quais são esses subsistemas normativos e a atuação deles. Na aula 4, a gente desenvolve uma análise sobre a Bolsa de Valores, né, o mercado de capitais e mercado de valores imobiliários. E na aula 5 a gente desenvolveu uma análise sobre, né, discutimos aí sobre política de dividendos, né, ações, mercado à vista, e a termo e mercado futuro. E na nossa última aula, né, nós fizemos um trabalho prático, né, uma atividade prática, utilizando uma planilha, né, do Excel com base no modelo de Markowitz, né, que é um modelo de diversificação de carteira. Porém, essa aula 6 ela não vai ser, né, evidentemente, cobrada de vocês na prova, nessa prova que vem agora
semana que vem, você já receberá aí o calendário com a data, tá? Então, esse assunto, como ele é uma atividade prática, eu não vou cobrar ele na prova, até porque eu ainda vou fazer uma aula com vocês, né, apresentando alguns aspectos teóricos, né, e técnicos a respeito do modelo de Markowitz, para depois reforçar com a atividade prática que vocês já fizeram, tá? Então, ele não vai cair. Então, vocês, revisão, estudem isso aqui, tá? Nossa primeira aula, segunda aula, né, que os dois slides já estão lá no sistema de vocês. E aula 3, 4, 5, tá? Tá bom? Aula 6 a da planilha. E a aula 7, a aula de hoje, que é a aula de revisão, tá bom? Então, muita atenção, então vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente vai tentar contemplar esses conteúdos aqui através das questões, tá bom? Então, nós temos aqui essa primeira questão. Então, a dinâmica da aula de hoje é o seguinte: eu vou fazer aqui a leitura da questão, você vai analisando aqui as alternativas, e aí eu vou dar alguns segundos aqui para que você pense, né? Então, você vai trabalhar comigo da seguinte forma: você vai tentar nivelar aqui o teu nível de conhecimento, tá? Então, eu vou comentar a questão, dou um pequeno tempo para que você possa analisar qual alternativa que você vai marcar, e aí depois eu entro com a resposta, tá bom? Então, vamos lá, gente. Nossa primeira questão da revisão é o seguinte: o sistema financeiro nacional ele possui uma série de funções, né? Funções e finalidades, né? Especificadas em leis e normas pertinentes. A seguir serão apresentados alguns índices. Assinale aquilo que representa a função do sistema financeiro nacional. Então, essa questão ela é bem básica, ela traz ali um questionamento sobre as funções do sistema financeiro nacional. Então, para quem fez o mapa mental, com certeza, né, tem aqui uma grande chance de acertar essa questão. Então, vamos lá. Primeira, né, então, dentro das funções, não assinale aquela que representa. Então, vamos lá. Promover a poupança. Essa é uma função do sistema financeiro nacional? Segundo, solucionar problemas políticos. Isso é uma função do sistema financeiro nacional. Terceiro, arrecadar e concentrar a poupança em grandes volumes, né? Quarto, né, transformar a poupança em créditos especiais. E cinco, encaminhar créditos às atividades produtivas. E aí, gente, né, dessas funções aqui, então, quais que você vai assinar aqui, né? Assinale aquela que representa as funções do sistema financeiro. Então, qual dessas aqui representam funções do sistema financeiro? Então, vamos lá, né? Dá aqui um segundinho para você pensar. Analise com calma e veja aí o que é que você vai marcar. Então, vamos lá, reforçando, ó. O sistema financeiro, gente, ele tem entre suas funções, né, promover a poupança, arrecadar e concentrar a poupança em grandes volumes, transformar a poupança em créditos especiais, tá? Encaminhar crédito também às atividades produtivas e gerenciar aplicações realizadas mantendo aí o seu mercado. Então, o que é que a gente pode entender aí? Que a letra B, tá? Então, a letra B é a alternativa aí correta, tá? Então, a letra B é a alternativa que a gente vai marcar, ou seja, um, dois, três, quatro e cinco, né? Todas representam as funções, tá? Funções do sistema financeiro nacional, beleza? Então, ele tem essas funções, tá? Quando a gente diz, né, desse processo de gerenciamento, tá? De aplicações, tá? De gerenciar aplicações realizadas aí mantendo o seu mercado, tá? Então, a gente tem aí essa alternativa. Vamos lá para a próxima? O Banco Mundial é o maior fornecedor de empréstimos para os países, né, concedendo aí auxílio financeiro para o desenvolvimento de cada nação.
Espera aí só um minutinho. Então vamos aqui. Deu uma travada aqui, vamos lá. O Banco Mundial é o maior fornecedor de empréstimo, né, para os países, tá? E aí você tem toda uma descrição aqui. Então ele está pedindo assinar a alternativa correta com relação ao Banco Mundial. Então vamos lá. Ele é fiscalizado pelo FMI. Ele é formado, por exemplo, por 5 instituições. Ele é considerado, né, também um dos pilares do sistema financeiro internacional. Ele é o maior provedor de empréstimo do mundo. Ele fornece auxílio financeiro para o desenvolvimento das nações. Então, com base no que a gente discutiu, vamos lá. Qual alternativa você vai marcar? Então, o que a gente precisa entender? Que o Banco Mundial, ele é sim o maior fornecedor de empréstimo para países. Ele tem esse papel de fornecer auxílio financeiro para o desenvolvimento das nações, para que cada um, evidentemente, ela possa investir na saúde, na estrutura, educação das pessoas, certo? Apoiar também as empresas a se desenvolverem, isso é um ponto. Então, ele é formado por 5 instituições e é considerado, né, a gente sabe, aí um dos pilares do sistema financeiro internacional. Então, é o maior provedor de empréstimo do mundo e fornece auxílio financeiro para o desenvolvimento das nações, tá? Então, a gente tem aí, né, as alternativas, no caso, a letra A, tá bom, gente? Tá? A letra A. Porque, né, itens 2, 3, 4, 5. Ele não é fiscalizado, tá? Então, um ponto aqui, ó, ele não é fiscalizado pelo Fundo Monetário Internacional, tá bom? Ele não é fiscalizado pelo FMI. Então, o que é que tá a verdade aí? O que é que a gente sabe que representa de forma correta? A 3, 4, né? 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, vamos lá, próxima questão. Baseada na estrutura do sistema financeiro, indique os órgãos que pertencem ao sistema, subsistema normativo. Então, você vai lembrar lá do mapa mental, né? Quais desses órgãos representam o subsistema normativo. Então, vamos lá, gente. Se a gente observar, de acordo com base aí na estrutura do sistema financeiro brasileiro, né, os órgãos que pertencem ao subsistema normativo, eles são o Banco Central, né, o Conselho Monetário Nacional, a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, a gente vai ter aí, no caso, a letra D, né, D de dado. A letra D de dado aí, ela reforça bastante, né, tudo aquilo que a gente está desenvolvendo e analisando, tá, gente? A letra D. Itens 1, 2 e 3 são órgãos que pertencem ao subsistema normativo 1, 2 e 3. Né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal eles já não são órgãos normativos, né? Já são órgãos de operação, tá bom? Vamos lá, mais outra questão, né? Mais um número aqui de 3 questões referente ao nosso conteúdo. Você tem aqui, né, vários são os países, né, do mercado de capitais, e todos juntos formam aí um grande mercado, né, cuja intenção é ser economicamente perfeito. O desenvolvimento do país é muito favorecido, pois as necessidades produtivas necessitam de crédito. Então, esse é o tipo de questão que traz aí a importância, né? Ela quer mensurar por que o mercado de capitais ele é fundamental para o crescimento econômico. Por quê? Isso aqui, gente, a gente discutiu na nossa primeira aula, né? Então, na nossa primeira aula, a gente tem aqui um reforço bem interessante sobre esse tipo de questão. O que é que a gente pode analisar? Bom, gente, ele é fundamental. Vamos lá. Por que o mercado de capitais ele é fundamental para o crescimento econômico? Primeiro, porque ele aumenta, né, todas as alternativas de investimento, né, da empresa, né, diminui também o risco, né, para o captador de recursos, né, porque dentro dele tem todo um sistema, né, normativo e de instituições que vão regular essas atividades. Então, né, se a gente observar o custo de capital, ele será parte do seu lucro, então, evidentemente, necessita desse menor risco. Por outro lado, o investidor também ele assume um risco maior por não participar da gestão da empresa
Então, nós temos aqui, né, a melhor alternativa para essa questão é a letra C, tá? Letra C, porque ela aumenta a alternativa de financiamento das empresas, né? Então, ele não reduz. A letra A diz aqui reduz. Aumenta o risco para as empresas. Não. Aqui aumenta as alternativas de financiamento. A letra C é a que melhor se adequa, né, aqui com relação à questão. Então, quanto maior for a alternativa de financiamento, maior fonte de arrecadação de recursos, maior capacidade de investimentos, né, e de estruturação das atividades empresariais, volume de produção, né, aquela relação entre, né, esse mercado e o mercado produtivo, tá? A letra C aí é a questão correta. Ó, outra questão aqui, ó, o mercado de capitais brasileiro, através de iniciativas públicas e privadas, vem se desenvolvendo. Então, podemos considerar como iniciativas privadas. Então, quais dessas alternativas aí, né, a gente pode considerar como iniciativa privada? Então, assim, gente, então vamos lá. Aquela que é responsável, né, a responsável pelas iniciativas privadas no desenvolvimento do mercado de capitais é quem? É a Bovespa, né, com um novo mercado, tá? Então a gente vai marcar aí, no caso, letra D, tá bom? Letra D, ok? As demais elas não se adequam, né? Até porque a letra A ela fala mais dos padrões contábeis, né? Isso tem mais a ver com o comitê de pronunciamento contábil, né? Então, assim, a gente, através de iniciativas públicas e privadas que vem se desenvolvendo, então, como iniciativas privadas, né, o novo mercado, ela tem aí o que a questão está pedindo, tá? A letra D, beleza? Então, gente, a terceira questão, ela também traz aí informações sobre a Bolsa de Valores, tá? Informações sobre a Bolsa de Valores, ou seja, a Bolsa de Valores é uma instituição que tem como objetivo o comércio, público de títulos, valores imobiliários. Nesse local ocorre também o que? Oferta e demanda de títulos, e os seus preços são obtidos de acordo com esse movimento. Falando tecnicamente, os preços são fixados de acordo com a lei da oferta e da demanda. Então, se considerados objetivos das bolsas de valores, o que é que está aí, o que é que a gente pode afirmar que está correto? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de objetivos da bolsa de valores, enquanto isso eu vou explicando, você vai analisando aí a questão. A gente vai falar, né, considerando os objetivos das bolsas de valores, a gente vai falar, por exemplo, da importância da livre concorrência, né, e da pluralidade, né, de participantes. A transparência é um ponto também, né, extremamente importante, né, a transparência na fixação de preços, né, estratégias também, né, para facilitar as negociações e promoção de credibilidade e confiança no mercado. E aí a gente pode ter aí como alternativa, né, que incorpora tudo isso, a letra E. Ou seja, aqui todos os itens estão corretos, né? Então, livre concorrência, transparência, estratégias, promover a credibilidade, facilitar o acesso. Então, aqui letra E, tá, gente? Letra E, que é a nossa questão, tá? Beleza? Então, anote aí, tá? Esse slide também, ele está disponível, tá? Aqui no seu sistema, aí no campo de atividade, eu já vou colocar esse slide, já fica disponível. Então, você pode imprimir, fazer as suas anotações, tá bom? Então, vamos lá dar sequência. Bom, essa questão ela já traz uma análise sobre a perspectiva de investimentos em ações, né? Então, com os investimentos, quando a gente fala em investimentos em ações, os investimentos em ações, eles otorgam a seus proprietários uma série de direitos. Então, assinale a alternativa que tem relação com os direitos dos proprietários de ações. Então, vamos lá. O proprietário de ação, ele tem direito a participar dos lucros, ele tem direito às informações, ele tem direito à subscrição de ações em aumento de capital, ele tem direito de requerer convocação e adiantamento das Assembleias Gerais, ele tem direito de tomar decisão da empresa. Então, vamos lá. O que, é que a gente pode observar nessa questão? Analisei com calma. Então, vamos lá, gente. Ó.
todos os itens, né, que a gente está colocando aí, os itens que têm relação, né, com os direitos dos proprietários, tá? O direito dos proprietários de ações, a gente pode dizer que ele tem direito a participar do lucro, né? Até porque se ele está comprando uma ação, ele é um investidor, ele tem direito a essa participação do lucro. Ele tem direito às informações, né? Aquela questão de você ter a transparência das informações, isso, inclusive, por parte da empresa até é obrigatório, né? Essa divulgação das informações. Ele também tem direito de subscrição, né, de ações em aumento de capital, ações que estão tendo ali um aumento de capital, ele tem esse direito de subscrição dentro dessas ações. Também tem direito de requerer convocação, né, e o adiantamento de assembleias gerais, tá? Principalmente se ele for, né, um acionista ordinário, né, que tenha esse poder de voto, né. Agora, ele tem aí o proprietário de uma ação, ele possui o direito de tomar decisão, né? E aí, os proprietários de ações, eles não possuem. Tá? Eles não possuem direito de tomar decisão. Já os proprietários de ações ordinárias, eles possuem direito de voto, certo? Direito de voto na tomada de decisão, mas não que eles tenham direito de tomar decisão. Eles podem participar das assembleias e tomar voto, tá? Então, qual seria a alternativa? Né? A melhor alternativa aí, que representa a letra E, tá? Então, gente, eu acabei confundindo aqui na minha análise. A verdade é o seguinte: quando a gente fala de tomar decisão, direito de tomar decisão na empresa, no caso, quando a gente fala direito de tomar decisão na empresa, só reforçando, para não gerar aqui um conflito, que é o seguinte, ó, né, só reforçar aqui minha análise para ver se eu fui direto na explicação, para não gerar confusão. Então vamos lá. Professor, mas o senhor não já disse, os acionistas ordinários, eles participam das assembleias, né? Então, o fato de participar da assembleia, o fato de tomar, né, de participar da assembleia, de ter direito a voto, não quer dizer que ele tenha, tá, direito de tomar decisão na empresa, certo? Então, ele pode sim, tá? Ele tem aí as ações ordinárias, os acionistas ordinários, eles possuem esse voto nas tomadas de decisões, mas isso não quer dizer que ele tem direito de tomar decisão. Então, ele não toma decisão, ele participa do processo de voto daquilo que é decidido. Então, é decidido e esses acionistas vão para a Assembleia votar dentro daquelas decisões. Se o Saraí aí, lá vai se mensurar se vai ser aprovado ou não. Então, por isso que a letra é, tá? Eu fiquei um pouco confuso aqui na explicação, se eu tinha feito uma explicação direita, né, correta, mas é isso, tá? Um item 1, 2, 3 e 4, tá bom? Opa, vamos lá, segunda questão. As ações proporcionam aos seus proprietários o direito a voto. Em relação ao direito do voto dos acionistas, o que é que a gente pode analisar? O que é correto? O que é que ocorre? Bom, somente, gente, somente, essa questão é bem direta, ó, somente os proprietários de ações, eles possuem direito de votar, tá? Então, tem muito a ver com o que eu falei da questão anterior. Então, qual que a gente pode marcar aqui? Letra C, tá? C de Carvalho. Opa. Então, nas Assembleias Gerais, quando possui ações ordinárias, tá bom? Quando possui ações. Por que não ações preferenciais, professor? Porque ações preferenciais, eles têm o quê? Preferência no recebimento de dividendos. Eles têm preferência no recebimento de dividendos, porém, né, não tem preferência, não tem direito a voto, tá? Então, letra C. E a terceira questão, né, para reforçar aqui nossa revisão, ao adquirir ações de determinada empresa, né, o acionista minoritário possui alguns direitos. Entre eles, o direito de tag-along, né, assinale alternativo que contém o significado do direito de tag-along. Então, vamos lá. Isso a gente falou, inclusive, na nossa videoaula, né?
na nossa aula que a gente discutiu sobre isso, a gente falou que o direito de tag along ele é um direito do acionista, né, minoritário em poder alienar ali as suas ações no caso de alteração do controle da empresa. Então, qual é a alternativa que a gente pode marcar? Né? A letra A, tá bom, gente? Letra A, essa é a alternativa, né, a alternativa correta, beleza? Então, vamos lá. Outro ponto que a gente precisa revisar, pessoal, é sobre, né, o perfil de pagamento. Então vamos lá, quais são os perfis de pagamento? Eu tenho, por exemplo, perfil de pagamento que ele pode ser pré-fixado, ele pode ser pós-fixado, tá? Com pagamento de cupom, sem cupom, tá? Então é importante que vocês revisem lá pelo slide todos os tipos de perfis de pagamento que podem ser analisados, tá? Porque aí eu vou cobrar isso de vocês na prova. E aí eu trouxe o mais complexo deles para que vocês possam analisar, né, um título de renda fixa, porém ele é pós-fixado. Quando eu digo pós-fixado, o que é que eu entendo? Que o valor futuro a ser recebido por parte do investidor, ele vai depender da correção monetária. Ou seja, e aí a gente está considerando aqui, na situação, a taxa de inflação medida pelo Índice Geral de Preços. E aqui eu estou colocando aqui uns percentuais fictícios, tá? Referente a um determinado número de anos, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Como é que eu vou calcular isso? Então, eu vou colocar aqui no Paint, né, porque fica melhor para a gente manipular aqui a questão, beleza? Então vamos lá. Um minutinho. Só organizar aqui a tela. Ó, gente, então aqui tem a questão, tá? Ó, então, foi que eu mostrei para vocês, até na nossa aula presencial, o que a gente poderia trabalhar aqui numa situação como essa. Então, eu tenho aqui um título, tá? Ele é lançado hoje e custa, no caso, né, R$ 1.000. Então, o que é que você vai observar aqui, ó? No perfil de pagamento, eu já coloquei que, ó, ele já está gabaritado. Quando eu pedir para vocês qual é o perfil de pagamento, o perfil de pagamento é isso aqui tudo, ó, tá? Onde eu tenho, por exemplo, no primeiro ano, ó, o título é lançado hoje e custa quanto? R$ 1.000. Então, ele custa quanto? R$ 1.000. Então, no tempo zero, ou seja, hoje, se eu aplicar, eu vou fazer o desembolso de quanto? De menos 1.000. Ou seja, estou investindo 1.000. O que é que eu estou dizendo? Que esse título, né, aí vamos aqui para a questão. Esse título, ele paga, tá? Esse título paga uma taxa, né? Então, esse título paga uma taxa de juros de 8% ao ano, mais a correção monetária medida pelo IGP, né, o Índice Geral de Preços, que é uma taxa de inflação, que é o IGP, que eu já até coloquei aqui para vocês, né? Tá? Aqui embaixo, ó. Então, tem uma correção monetária. Então, além da taxa de juros que o título paga, existe também uma correção monetária com base no IGP. Anualmente, certo? Isso é feito anualmente com prazo de maturidade de 4 anos. Ou seja, então, o investidor ele aplica nesse título e daqui a 4 anos ele resgata. E aí ele vai, né, esse título, aí está explicando aqui, ó, esse título paga ao investidor, no final do prazo de maturidade, o valor de face, tá? O valor de face, mais os juros acumulados do período e mais a correção monetária. Então, os juros e correção monetária são capitalizados anualmente. Então, vamos lá, vamos entender aqui como é que é a base de cálculo. Veja só como é que é bem simples, tá? Ó, é como se eu fizesse aqui. Primeiro aqui, ó, o que é que eu tenho? O título ele é investido por quanto? 1.000, né? R$ 1.000. Então, no primeiro ano, certo? No primeiro ano, ele vai ser remunerado quanto? Você vai remunerar ele aqui, ó. Você vai pegar 1.000
Então, você pode fazer direto na calculadora 1.000 mais 8%, né, mais 8%, mais 8% mais 6%. Professor, mas por que 6%? Né? Então, vamos lá. Por que eu tenho que botar aqui 6%? Então, vamos lá. O título ele paga. Vamos lá. Primeiro ano é R$1.000. Nesse primeiro ano que eu investi, eu vou ter 8% em cima desses R$1.000, mais o ano 1 tem uma correção monetária de quanto? 6%. Então, isso vai ser igual a quanto? Aí você vai para a calculadora, né? Bota 1.000 mais 8%, mais 6%, que vai dar quanto? Ó, o resultado vai dar quanto? 1.144,80, certo? Então, você observa que o valor investido foi 1.000. Então, no primeiro ano, com juros e a correção monetária, o investidor ele teve quanto de rendimento aqui? Bom, ele teve um rendimento, R$1.000 é dele, né? Então, com o pagamento dos 8% mais os 6% do ano, né, esses 1.000 ele passa a ter um valor a mais, né, conforme o rendimento dos juros e da correção monetária. Então, ele passou para 1.144,80. Porém, essa diferença, ou seja, os 144,80, vai ser um pagamento que vai ser feito para esse investidor. Por quê, professor? Porque esse título ele é pós-fixado com pagamento periódico com cupom. Então, se tem cupom, significa o quê? Que a cada ano eu vou receber o valor referente aos juros e à correção monetária. Então, eu vou receber isso sob forma de cupom. Então, quanto é o cupom? Cupom de quanto? Cupom de 144,80 no ano 1, tá? É importante a gente deixar isso bem claro, no ano 1. Depois, gente, ano 2. Ano 2, o que é que eu vou ter? Novamente, os R$1.000 que foi investido. Né? Ele vai ser capitalizado anualmente, então eu tenho 8% dos juros, mais 6%. Tá? Então vai ter aqui mais 6%. Opa, 8% do juro, 6%? Não. Olha aí, que eu estava até errando. Ó. Por quê? Já é o ano 2. O ano 2, ele teve um IGP de 5,7%. 5,7%. Né? E aí é só você aplicar aqui o cálculo, né? 1.000 mais 8% mais 5,7%. E aí vai dar quanto resultado? Bom, deu 1.141,56. O cupom foi de quanto? O cupom foi de 141, certo? 141,56. Tá bom? Então, o cupom foi de 141,56, que é a diferença, porque R$1.000 foi o valor investido. Então, se ele está sendo capitalizado anualmente, a cada ano, porque é um título com pagamento periódico dos juros, então ele paga periodicamente os juros com cupom, com a capitalização anual. Então, a cada ano, o investidor ele vai receber um cupom referente ao valor investido. E esse cupom ele vai ser o valor do rendimento dos juros e da correção monetária referente àquele período, a cada ano. Ano 3, vamos lá. Ano 3, a mesma forma. Né? Eu tenho 1.000 mais 8%, né? Que é os juros, tá bom? Anual. Então, gente, professor, e se não fosse com cupom, né? Aí você vai ver lá no slide que tem outros exemplos de perfil de pagamento que eles são feitos sem cupom. O que é que vai acontecer? Ele vai acumular juros sobre juros. Já vai ser juros, né, acumulado, tá? E aí ele não vai receber nada. Tipo assim, ó, aqui no ano 1 o investidor recebe quanto? Ele recebe 144. No ano 2 ele recebe 141,56. Quando o título ele é pós-fixado e que ele não tem pagamento de cupom, significa que o investidor investe, né, no tempo zero R$1.000, e aí esses juros de 8%, né,
mais a correção monetária de cada ano, ele vai sendo acumulado. Aí no final, ou seja, lá no tempo 4, ele vai receber os R$ 1.000 que ele investiu, mais os juros e correção monetária, tudo acumulado. Aqui não, é com cupom, ou seja, tem aqui, né, esse pagamento anual. Então vamos lá, voltando para cá, o ano 3, quanto foi aqui, ó, 5,2%, tá? E aí, bem simples também, tá? 5,2% vai dar 1.100, né, 1.136,16, né? Então, quanto é que foi o cupom aqui? Cupom de, né, 136,16, tá? No ano 4, foi 1.000 mais, né, os 8%, que é os juros anual, mais a correção monetária do ano 4, que foi de quanto? 5,5, tá bom? 5,5, que vai dar aqui, no caso, ó, o valor de... Você vai pegar aqui, ó, 1.000, né, mais 8%, mais 5,5%, que vai dar 1.139,40. Teve o cupom, então aqui é no ano 4, o investidor ele recebe. Professor, por que que lá no perfil de pagamento, lá embaixo, está 1.139,40? Eu vou explicar. Porque é o seguinte, ele vai receber o cupom de quanto? De 139,40 e vai receber no ano 4, é o vencimento. Então ele vai receber de volta também os R$ 1.000 que ele aplicou lá no início. Certo? Ok? Por isso que lá no tempo 4, né, no ano 4, no quarto ano, ele vai receber os R$ 1.000 que ele aplicou, mais o cupom referente a esse período. Então, por isso que está aqui, ó, 1.139,40, tá bom? Então, ó, observe aqui, ó, aqui no slide, aqui no cálculo, eu fiz ano a ano, e aqui embaixo eu tenho uma consolidação, né, do meu perfil de pagamento. Aí outra pergunta, qual foi o rendimento, né? Qual foi o rendimento? Então, quanto é que isso rendeu para o investidor? Bom, aí é simples, é só você somar o valor do cupom. Ó, cuidado, gente. Tem gente que às vezes eu pergunto qual é o valor do rendimento. Ele vai somar o cupom do ano 1, do ano 2, do ano 3 e vai somar 1.139,40. Não é, gente. O que é que rendeu? Ele tinha o quê? Ele investiu 1.000, certo? No ano 0, ele investiu 1.000. No quarto ano, ele vai recuperar esse 1.000. Como eu mostrei aqui, ele recebe esses 1.000. Tá ali. Porém, o que é que rendeu? Rendeu foi o valor do cupom. Então, se eu perguntar quanto é que rendeu, aí você soma os valores do cupom. Que vai dar aqui, ó. Você vai pegar 144,80, 141,56, 136,16, 139,40, que vai dar um rendimento aí, tá? Vocês conferem aí comigo aí, a gente vai fazendo na calculadora também, porque eu posso errar aqui. Vamos lá. Então, rendeu quanto? Né? Rendeu isso aqui. Então, você vai pegar aqui, ó. Então, rendimento. Professor, e os R$ 1.000 que aparece lá no ano 4, mais 1.000? Não, esses R$ 1.000 era dele. Ele investiu, recebeu os cupons durante a cada ano e no final recebeu os 1.000 de volta, mais o cupom referente ao quarto ano. Então, o que é que rendeu? Você vai pegar 144,80 mais 141,56 mais 136,16 e mais 139,40. Aí você tem 561,82, tá? Então, esse aqui é um modelo de cálculo que a gente utiliza, tá bom? Então, o que é que a gente pode observar? Aqui a gente tem todo o perfil de pagamento, ó. Então, aqui, essa linha do tempo aqui, ó, ela traz o meu investimento, ou seja, o título ele foi lançado hoje
lançado hoje, custa R$ 1.000. Então tá aqui, eu investi R$ 1.000, então fica negativo. No ano 1 eu recebo o cupom, né? Tá aqui, ó, o cupom. Depois, ano 2, outro cupom. Tá? Ano 3, outro cupom. E no quarto ano, eu recebo o cupom de 139 mais os R$ 1.000 que eu investi. E tá aqui feito toda a análise de perfil de pagamento, tá bom? Então, gente, essa é a nossa revisão, tá? Eu vou deixar para casa só para vocês praticarem mais um pouco, para que vocês possam praticar mais um pouco esse tipo de atividade. Então, o que é que vocês vão fazer? Para casa e me manda lá no sistema EAD, tá? Eu fiz aqui uma atividade, eu mudei aqui os valores, eu botei um título lançado hoje que custa 2.500, que paga uma taxa de juros de 3,5% ao ano, tá? No mesmo caso do que eu fiz agora, tá? Da mesma forma, com um índice, tá? Geral de preço, tá? Beleza? Tá aqui, ó, os percentuais. Só que agora o tempo é de 5 anos. Ah, eu esqueci de botar aqui, ó, ano 5. Tá? Ano 5. Ano 5. Ano 5. Percentual de 4,8. Então, gente, ó, é uma outra questão semelhante ao que eu fiz agora há pouco aqui com vocês, tá? E aí você vai tentar fazer em casa e aí manda a resposta, faz análise do perfil de pagamento, tá? É importante que vocês coloquem isso aqui, ó, tá? O perfil de pagamento com os valores, tá? Então você bota, depois digita no Word e coloca esse esquemazinho aqui do perfil de pagamento com os valores, né, referente ao investimento que foi feito e o cupom que vai ser pago e o valor que ele vai resgatar no ano 5, tá? Então essa atividade aqui vocês vão fazer em casa e, né, mandam aqui no e-mail como atividade, né, referente ao nosso campo EAD. Tá lá no espaço EAD, você envia a atividade, tá? Atividade. Agora, lembrando, gente, que tem outros tipos de perfil, tá? Que eu ministrei na aula. Eu, inclusive, gravei uma aula, né, mandei lá no grupo. Depois vocês procuram lá ou perguntam se alguém do grupo tem. Então, acho que a Rose ela tem essa aula. Eu passei para ela porque ela faltou a aula do sábado. Eu gravei um vídeo mostrando todos os perfis de pagamento, como é que faz. E aí vocês podem ter acesso a isso, tá? Para revisar de uma forma mais intensa esses cálculos. E revisem por essas questões, tá? Assim, só para ter uma base do que a gente discutiu. E estudem, tá, gente? Estudem para nossa avaliação, uma avaliação consultada, né? Porém, ela vai ter um nível de complexidade maior. Tá? Então, é um tipo de prova que vai fazer com que vocês precisem pesquisar para poder responder, tá? E reforço aí, mais uma vez, o estudo, que é importante, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham um bom proveito, tá? Durante a semana e fiquem preparados para a nossa prova, tá? Beijão, um abraço e até mais.